Daqui a pouquinho eu menciono o tema. Eu tenho percebido muito nos últimos dias como o diabo tem trabalhado no sentido de não permitir, ou de não nos permitir crer que Deus nos ouve. Essa palavra, ela tem um objetivo claro: aumentar as nossas experiências no que diz respeito a pedir e receber, orar e ser ouvido. É fato, irmãos, que existem muitas orações que possivelmente você tem feito e que Deus não está te respondendo. Existem muitas coisas, é muito possível que você esteja pedindo a Deus já há muito tempo e parece que Ele não está te ouvindo. Então, em um desses momentos de confusão, pode estar a sua queda. Em um desses momentos de questionamento, onde você diz, Deus não está me ouvindo. Em um desses momentos, pode estar uma cilada para a tua queda. Então, essa palavra tem um objetivo de aumentar as suas experiências no que diz respeito a falar, a orar e ser ouvido, a pedir e receber. Então, por isso o tema da palavra é: Ele te ouve. Ele te ouve. Deus te ouve. Há um texto em João capítulo 11, uma oração de Jesus com o Pai. Irmãos, eu preciso ser muito sincero, essa oração me traz assim uma inveja tão grande de Jesus. Esse desejo de viver o que Jesus viveu. Em João 11, ele diz assim, só para esclarecer, ele está no momento da ressurreição de Lázaro. Ele está ali para ordenar, ele está prestes a ordenar a palavra para a ressurreição de Lázaro, quando ele diz assim, Jesus olhou para o céu e disse, olha a oração de Jesus: Pai, obrigado pelo Senhor ter me ouvido. Eu sei que o Senhor me ouve sempre. Quando eu leio esse texto, quando eu lembro desse texto, isso gera no meu coração inconformidades a respeito de mim mesmo. Uau! O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim com muita tranquilidade. Ele está dizendo, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me ouvido, e eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aí ele complementa, ele diz assim, eu só estou orando, não é? Mas digo isto para que as pessoas que estão à minha volta possam crer que o Senhor me enviou. Só estou orando aqui só para que eles creiam que o Senhor me enviou. Mas eu sei que o Senhor me ouve sempre. Agora, irmãos, se tudo que nós estamos pedindo, se tudo que nós estamos orando, Deus nos ouvir, como seria? Como funciona? Me parece ter algo desconectado entre a realidade que Jesus viveu e a nossa realidade. Não é verdade? Jesus está falando sobre ouvir as suas orações. Ele está falando como homem. E ele tinha algo tão saudável entre ele e Deus, que era, eu sei, Senhor, que o Senhor sempre me ouve. Isso não dá a você uma sensação de aceitação, de cuidado, de amor, um relacionamento totalmente saudável. Jesus não estava dizendo aqui, Senhor, o Senhor nunca me ouve, o que está acontecendo? O que geralmente nós fazemos. Havia uma conexão tão profunda entre Jesus homem e Deus Pai, ao ponto dele dizer, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E eu gostaria, com essa palavra, embora seja muito breve, vocês vão ver, eu gostaria que com essa palavra nós despertássemos alguns pontos no nosso coração, que nos fizesse orar com essa saúde que Jesus orou aqui, com essa convicção, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Isso é muito bom. Então, primeira coisa que eu quero colocar é que Ele te ouve sempre, porque Ele é Pai. O texto que eu coloquei de Mateus 7 diz assim, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então, o único desejo de Deus é te dar coisas boas. Eu não sei qual que é a sua referência, ou o seu referencial de pai. Pode ser que você não tenha um bom referencial de pai. E aí, quando a gente fala que Deus sempre te ouve porque Ele é pai, pode ser que isso te cause algum desconforto interno, por não ter tido bom relacionamento com o pai. Mas, em tese, se você já é pai, você vai conseguir discernir que um pai não consegue dar algo ruim para o filho. Um pai não consegue colocar um veneno na comida e ficar olhando, esperando que ele coma e morra. O pai não consegue ouvir um pedido de um filho sem se comover, ainda que ele não possa dar. Por uma ou por outra razão, ele se comove com o pedido do filho. Deus está dizendo, é o próprio Jesus que está dizendo aí, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus. Então, vamos nos encher de uma grande convicção para que a gente possa orar aqui no final dessa palavra. Deus te ouve, Ele sempre te ouve, porque Ele é Pai. Ele é Pai. Sempre te ouve, porque Ele é o seu Pai. Irmãos, isso é muito bom. Eu me lembro, assim, depois que eu casei, meu referencial passou muito para minha esposa. Mas eu me lembro assim que ainda no início do meu casamento, sempre que acontecia alguma coisa errada, eu lembrava do meu pai. Então eu lembro uma vez que fundiu, já acontece essa história várias vezes, quando fundiu o motor pela terceira ou quarta vez, não sei, do meu Fiatzinho 147, quando acontecia, de quem eu lembrava? Meu pai. Pai, vem ver, me ajuda. O que pode ser? É um referencial. Então escuta, irmãos, essa convicção de que o Pai sempre vai te ouvir e te atender, isso deve ser uma revelação no seu coração. Para um pouquinho, por favor. Pensa nesse exato momento. Será que no teu coração não tem passado de vez em quando, ou na sua mente, não tem passado de vez em quando alguns pensamentos do tipo: Deus não tem me ouvido, Ele não tem atendido as minhas orações? Isso pode ser uma cilada para você, como eu já disse. Então vamos quebrar com essa cilada, primeiro entendendo, Ele te ouve porque Ele é seu Pai. Segundo, Ele sempre te ouve, porque isto é uma promessa. E a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Jesus disse assim: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso é promessa. Agora escuta, pedir no nome de Jesus não é apenas uma fórmula de oração. Não. Quando eu peço no nome de alguém, eu sou apenas um interlocutor da vontade de outro. Deixa eu te dar um exemplo. Suponhamos que eu esteja aqui e agora eu vou jantar, mas eu não tenho um refrigerante aqui e eu sou meio cocólatra, né? Aí eu falo assim: Davi, vai aqui no vizinho e fala que o papai está pedindo um refrigerante, daqui a pouco eu vou lá e pago. Eu conheço o vizinho e pode ser que ele libere. Aí o Davi vai lá, em nome de quem? No meu nome. Quem é que está pedindo? Quem é que está pedindo? Eu, é o papai. E pode ser que pela amizade ele me dê o refrigerante, mas talvez pela autoridade, aí que ele vai me dar mesmo. Vocês estão conseguindo compreender? Quando meu filho vai pedir algo em meu nome, por causa da minha autoridade, a pessoa vai fazer. Quem está me compreendendo? Então, pedir no nome de Jesus não é apenas uma fórmula automática. Não. Ele está dizendo aqui que tudo que nós pedimos no seu nome, Ele nos daria. Mas o que significa isso? Tudo que nós pedirmos como interlocutor da sua própria vontade. Então, por que você tem pedido e não está recebendo? Porque você está usando o nome de Jesus em algo que Ele não pediu para você usar. Você está pedindo a Coca-Cola sem que Ele tivesse te pedido lá, então você não está indo no nome dEle.
Quem está entendendo? Suponhamos então que eu não peça para o meu filho pegar a Coca-Cola lá. E ele vai no meu nome. Ele tem autoridade? Ele tem, irmãos, autoridade? Irmãos, não. Porque ainda que ele fale no meu nome, não fui eu quem mandou. Então onde está o segredo de pedir em nome de Jesus? O segredo de pedir em nome de Jesus é conhecer qual é a vontade dele. É orar dentro da vontade dele. Aí, tudo que pedirmos nos será concedido. Então, não é usar o nome como uma fórmula de oração. Em nome de Jesus, amém. Você não está no nome dele às vezes. Você está pedindo algumas coisas que é para o seu próprio proveito. Então, não vai ter respostas. Então, segundo, por que ele sempre te ouve? Porque isto é uma promessa. Promessa. Talvez, antes de pedir, nós temos que aprender a orar, pedindo a Jesus a nos ensinar a orar. Espírito Santo, ensine a orar sobre essa situação. O Espírito Santo é poderoso, verdadeiro e íntimo para te ensinar como orar. Aí você pode dizer, opa, entendi. Então, em nome de Jesus, faça isso. Porque você agora está se movendo no nome dele, na vontade dele e no comando dele. Quem está comigo? Exemplo, o próprio Jesus disse, rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. Então quando eu oro pedindo líderes, eu posso orar no nome de Jesus. Eu posso dizer assim, Pai, manda líderes de células, Senhor, pessoas que vão cuidar bem. Eu te peço isso em nome de Jesus. Por que eu posso usar o nome? Porque eu estou de fato representando algo que é a vontade de Deus. Terceiro, ele sempre me ouve, porque parece meio absurdo, mas ele sempre ouve, porque ele não é surdo. Uma coisa que os profetas sempre condenaram no Antigo Testamento era isso. Olha o que está escrito em Salmo 115, vamos ler? Diz assim, os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Então, esta era a condenação dos profetas do Antigo Testamento, que os deuses das nações pagãs não podiam ouvir. É nisto que se diferencia o Deus a quem servimos. Ele pode ouvir. Quem pode dizer um amém aí? Ele pode ouvir. Então, quando você orar hoje, quando a gente for orar hoje, vamos orar com essa consciência. Ele vai me ouvir, porque Ele é Pai. Ele quer me dar coisas boas. Quando eu estava orando sobre isso, eu falei, irmão, deixa eu contar, para um pouquinho, para tudo. Vocês sabem que há algum tempo atrás, eu tive um grande problema com um carro que eu comprei. Era uma Zira, 2011, 6 cilindros, 275 cavalos de potência. Irmãos, eu não sou corredor, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Eu corro muito mais no carro 1.6 que eu tenho hoje, do que no V6 que eu tinha. Era só triscar e ele correspondia. Irmãos, que carro! Mas só me deu dor de cabeça. Mas desde que tudo isso aconteceu, o processo está na justiça e tal, não vou contar essa história toda, eu ainda sonho em ter de novo uma Zira. Por mais que gaste muito. Mas toda vez que eu pensava nisso, eu olhava para Deus como alguém que nunca iria me dar uma Zira. Para que Deus quer me dar uma Zira? Para que Ele quer satisfazer a minha vaidade? E eu entendi, eu nem tinha coragem de orar. Essa madrugada, nós levantamos 4 horas da manhã, envolvidos com a oração, com leitura e tudo mais. E enquanto eu orava sobre essa palavra, eu disse, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor quer me dar boas coisas. Então deixa eu te falar um negócio, Senhor. O negócio é o seguinte, eu quero tanto, Deus. Senhor, eu estou com tanta vontade, isso parece ser bobo, mas, Senhor, eu quero tanto. Irmãos, espera aí, depois da minha casa, que a primeira construção da minha casa, mas depois da minha casa, você vai me ver andando de Azira. Para quem conhece, sabe que o negócio vai ser bom demais da conta. Então, gente, nós temos que parar
e entender, Ele é bom. Você pode dizer comigo, Deus é bom. Ele quer me dar coisas boas. Pronto, entenderam isso? Quem não quer que você tenha coisas boas é o diabo, é o inimigo. Ele quer te dar coisas boas. Para de pensar, Deus está me castigando, Ele quer que eu ande nesse carro, Ele quer que eu sofra isso. Para! Deus é bom. Deus é bom. Então quando a gente vier orar hoje aqui, você vai vir orando com a convicção, Ele vai me ouvir, porque Ele é Pai, Ele gosta de me dar coisas boas. Por quê? Porque Ele é uma promessa, Ele prometeu que iria me ouvir. E terceiro, porque Ele não é surdo, Ele pode me ouvir, Ele é vivo. Agora, irmãos, vamos terminar só com algumas questões aqui. Se Ele é bom, se Ele é Pai, se Ele te ouve por uma promessa, por que muitas vezes você ora e não tem resposta? Vamos lá, o que pode estar acontecendo de errado? Primeiro, descubra se é uma questão de oração. Aqui há um grande erro na maioria das pessoas. Esperam respostas de Deus naquilo que não depende dele. Um exemplo muito claro disso é quando Moisés, diante do Mar Vermelho, vai orar e pedir para Deus o que iria fazer. Então, quando Moisés estava nessa oração, Êxodo 14:15 diz: olha o que o Senhor respondeu a Moisés. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Consegue entender isso? Em outras palavras, Moisés estava dizendo, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, não é uma questão de oração. Olha a continuação do versículo: diga aos israelitas que sigam avante, ou que marchem, conforme a tradução. Então existem algumas questões que não é uma questão de oração. Talvez seja uma questão, por exemplo, de ação. Senhor, muda o meu marido. Mas na verdade, essa não é uma questão resolvida com oração. O que Deus está esperando é que você semeie outras coisas nele, que você mude a sua atitude e a atitude dele vai ser mudada. Então você tem que entender isso. Por que Deus não está me ouvindo? Porque não é uma questão de oração. Essa questão não é resolvida entre falar e ser respondido. Essa questão vai ser resolvida na tua ação. Entende isso? Ok? Entenderam isso, irmãos? Então, avalie. Será que não está faltando, não é ação? Ai, Deus não multiplica a minha célula. Pode ser uma questão apenas de ação. Ah, Deus não aumenta o meu emprego. Irmão, tu chega a atrasar todos os dias. Se você é o pior funcionário da empresa e quer ainda ganhar mais, não é uma questão que vai ser resolvida com oração. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? Por que Deus não me dá a oportunidade para pregar na minha igreja? Irmão, você não leu nem a Bíblia uma vez, nem uma vez a Bíblia inteira talvez. Não estou dizendo que tem que ler toda para pregar, estou dando um exemplo. Às vezes está faltando tanta coisa em você, e você pensa que essa é uma questão de oração. Não é de oração. Segundo, você tem orado com insistência, intensidade e fé. Não tem como usar um outro texto do que o texto, senão o texto de Daniel, que diz que um anjo que tinha a resposta para Daniel ficou preso 21 dias por um principado da Pérsia. Então, nós temos que aprender a fazer guerra. Agora escuta, irmãos, tem coisas que nós pedimos que vamos ter um nível de guerra. Há outras que é outro nível de guerra. Presta atenção aqui, por favor. Então, às vezes, você vai pedir algo para Deus, e as guerras que você vai enfrentar para receber isso vão ser tão pequenas, que a resposta vai vir muito rápido. Entretanto, vai ter outras coisas que você vai pedir, que você vai entrar em outro nível de guerra, e aí você vai ter que entender, isso pode demorar. Você pode ter que gastar 30, 40 dias, um mês, um ano, porque você vai estar numa guerra por algo que você está pedindo, que não depende apenas de uma resposta do céu. Escuta isso aqui para você entender. Quando Daniel começa a orar, o próprio anjo diz, escute, o próprio anjo diz o quê? Daniel, quando você aplicou o seu coração para entender e para orar, na hora, uma resposta já foi liberada dos céus.
mas eu fiquei preso. O anjo Gabriel está dizendo, mas eu fiquei preso e não pude chegar aqui por 21 dias. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês entendem que Deus liberou a palavra, mas por uma questão dos princípios espirituais, o que Deus liberou nos céus demorou 21 dias, porque o diabo reteve. Agora não. Você quer tanto algo, mas você não tem feito guerra por isso. Escuta, nós temos que distinguir quando os nossos alvos são alvos dignos de guerra. Aí, meu irmão, tem que ter intensidade, aí tem que ter insistência, aí tem que ter fé. Aí tem que orar 3 horas por dia, de madrugada, joelho no chão, jejum. Desculpa, irmãos, mas existem coisas que você nunca vai ter de Deus, enquanto você não aprender a fazer guerra por elas. O jeito que muita gente ora, deixa eu tentar ser mais claro ainda. Há muitas pessoas que oram enquanto lavam vasilhas, oram enquanto dirigem, oram enquanto caminham. Deus vai te ouvir. Essas orações são boas, funcionam. Mas escuta, existem coisas que você nunca vai tomar dos céus com esse tipo de oração. Então, pastor, como que tem que ser? Irmão, separa tempo específico, com qualidade, tranca no teu quarto, e só Jacó, a noite inteira brigando com o anjo. Você já passou a noite inteira pedindo por algo? Aí eu já, 2, não, 3, um mês inteiro. Qual o nível de guerra que você quer entrar por aquilo que você está orando? Ah, eu não tenho, por que Deus não me responde? Irmão, não é isso não. A resposta pode até ter saído há algum tempo, mas ela está presa nos principados do Brasil. Nunca chegou. Por quê? Porque você nunca entendeu o nível de guerra que você tem que fazer por essa resposta. Último. Então, é uma questão de oração? Primeira pergunta. Segundo, tem orado com intensidade, com insistência e com fé? E terceiro, você está em Cristo? A Bíblia diz, em João 15:7, se vocês permanecerem em mim e continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, pedirão tudo o que quiserem e será dado a vocês. Vocês têm noção do que está escrito em João 15:7? Escuta, tudo o que quiserem e vos será dado, não há exceção. Há um poder entregue a mim e a você em João 15:7. Ele está dizendo, tudo o que vocês pedirem vos serão dado, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Ou seja, obedecer os mandamentos. Agora escuta, o que significa permanecer em Cristo? Presta atenção. Permanecer em Cristo é obediência, revelação e santificação. Não há como permanecer nele sem obedecer, sem ter a revelação daquilo que ele é e dos seus princípios, e sem nos santificar. Quem está me entendendo aí? Então, pastor, o que significa permanecer em Cristo? Diga comigo, obedecer, revelação e santificação. Vamos de novo? Diga obediência, revelação e santificação. Revelação é porque ele precisa te revelar princípios dos céus. Ok? Porque isso são armamentos, isso são armas para a tua oração. Tá? Então escuta, o que é estar em Cristo? Obedecer, santificar e obter revelação. Desta forma, você vai poder usar a palavra como seu objetivo de guerra. E as suas orações, dificilmente, vão ser orações egoístas. Você vai aprender a orar movido pelo Espírito. Irmão, essas orações são inquestionavelmente respondidas. Quando nós não oramos apenas com a nossa mente, mas quando nós oramos movidos pelo Espírito. Quando nós oramos no nosso Espírito, orando o que Deus quer que nós oremos. Essas orações serão 100% respondidas. Quem compreendeu essa palavra hoje aqui? Eu quero que você fique de pé.